Hoje, 13 de julho de 2018, estou aqui para levar a vocês as últimas informações que saíram depois da reunião entre Kim Jong-un e Donald Trump. Peço desculpa pela minha voz, estou um pouco rouco. E bem, vamos às notícias. O povo japonês está muito decepcionado com esse encontro, porque a maioria dos temas que foram debatidos não foram realmente esclarecidos para a imprensa. Ou seja, todas as pessoas que gostariam de ter alguma informação mais clara a respeito do que realmente aconteceu na cúpula não têm notícia nenhuma, principalmente as pessoas, os familiares das pessoas que foram sequestradas pela Coreia do Norte. Inclusive, o governo japonês e algumas entidades sem fins lucrativos no Japão estão alegando que o Donald Trump não se manifestou com o Kim Jong-un para falar a respeito do sequestro dos cidadãos japoneses pela Coreia do Norte. Uma vez que isso tinha ficado combinado, o Donald Trump fez uma promessa ao primeiro-ministro Shinzo Abe que faria essa discussão, que teria essa discussão junto ao Kim Jong-un, e parece que não aconteceu. Bem, dito isso, então vamos às principais notícias que estão correndo aqui pela principal meio de comunicação japonês, que é a NHK, a comandante do país em respeito de telecomunicação. Bom, temos aqui, primeiro, o presidente dos Estados Unidos exalta sucesso da cúpula com a Coreia do Norte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou via Twitter que grandes avanços rumo à desnuclearização da Coreia do Norte foram obtidos em sua cúpula com o líder norte-coreano Kim Jong-un, realizada na terça-feira. Ou seja, ontem. Essas notícias que eu estou postando para vocês agora aqui no Japão são 21 horas e 6 minutos do dia 13 de junho. Elas foram postadas fazem apenas 2 horas pela NHK. A imprensa norte-coreana diz que cúpula com os Estados Unidos traz uma mudança radical. A imprensa norte-coreana considerou a cúpula de terça-feira com os Estados Unidos um evento histórico que trouxe uma mudança radical nas relações bilaterais. A imprensa estatal notificou na quarta-feira pela primeira vez que o líder do país, Kim Jong-un, e o presidente americano Donald Trump realizaram um encontro histórico em Singapura e assinaram uma declaração conjunta. A reportagem diz que os líderes reconheceram o princípio da ação gradual e simultânea para obter a paz, estabilidade e a desnuclearização da Península Coreana. Ela dá a entender que Trump foi compreensivo com relação às exigências norte-coreanas de uma desnuclearização gradual na península. Segundo a reportagem, Kim teria dito que há urgência para que seja tomada uma decisão ousada, suspendendo ações militares hostis e provocadores entre os dois países. A imprensa afirma que Trump expressou a intenção de suspender os exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul durante um período de diálogo de boa vontade entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. A reportagem diz que Trump deu a entender que os Estados Unidos irão oferecer garantias de segurança para a Coreia do Norte e suspender as sanções contra o país se as relações mútuas melhorarem através de diálogo. Ela afirma que a cúpula foi um evento de grande importância para trazer uma mudança radical nas relações hostis entre Coreia do Norte e Estados Unidos, em conformidade com as necessidades de novos tempos. A imprensa não mencionou o comentário de Donald Trump, feito a repórteres, de que os líderes debateram a questão dos sequestros de japoneses por agentes norte-coreanos, ou que Kim teria concordado em destruir uma importante instalação de testes de motores de mísseis balísticos. Como eu já tinha dito no princípio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou via Twitter que grandes avanços rumo à desnuclearização da Coreia do Norte foram obtidos em sua cúpula com o líder norte-coreano Kim Jong-un, realizada na terça-feira. A declaração de Trump contrasta com as críticas que o primeiro encontro entre líderes em exercício de ambos os países não dispunha de informações detalhadas sobre a desnuclearização. O presidente americano tuitou em seu avião enquanto retornava de Singapura, cidade-estado, que sediou a cúpula. Donald Trump disse: chega de lançamentos de foguete, testes nucleares ou pesquisas. Os reféns estão em casa com suas famílias. Trump disse ainda que ele e Kim se deram bem e que qualquer um pode fazer a guerra, mas somente os mais corajosos podem fazer a paz. Em entrevista à Fox News, depois da cúpula, o presidente americano declarou que o líder norte-coreano compreende totalmente e não se opôs à necessidade da desnuclearização da Coreia do Norte. Donald Trump também disse acreditar que Kim Jong-un começará a trabalhar em prol do desmantelamento do programa nuclear de seu país quase que imediatamente. Trump disse para Kim que os Estados Unidos podem suspender seus exercícios militares conjunto com a Coreia do Sul.
No entanto, membros do Partido Democrata dos Estados Unidos e outros criticaram o presidente americano por fazer concessões em demasia. Como vocês podem ver, essa também foi um ponto muito tocado aqui no Japão pela mídia. Segundo eles, o Donald Trump, com o seu cabelinho de Visconde de Sabugosa, está tentando demonstrar que está no poder, que está no controle da situação. Mas o que realmente aconteceu, e que ficou bem visível para todos, foi que Kim Jong-un é quem realmente está no controle. É quem realmente está controlando a mente do adversário. Seguimos a notícia. Comentário. Próximos passos da questão do sequestro dos japoneses da Coreia do Norte. Esse é um ponto que para o Japão é fundamental e é o que tem mantido o Shinzo Abe no poder ainda. Porque se não fosse essa capacidade de lidar com esse problema, provavelmente ele já teria caído. Na terça-feira, a primeira cúpula da história entre um presidente americano em exercício e o líder norte-coreano terminou com a assinatura de uma declaração conjunta por Donald Trump e Kim Jong-un. No documento, os Estados Unidos prometeram dar garantias de segurança ao regime norte-coreano. Por sua vez, a Coreia do Norte se prometeu com a desnuclearização. Em coletiva de imprensa após a reunião, Trump revelou ter levado a questão do sequestro dos japoneses por agentes norte-coreanos, ocorrido décadas atrás. O premier do Japão agradeceu ao presidente americano e reiterou que o governo japonês vai lidar com a questão por conta própria, então não deveria ter pedido ajuda ao Trump. O Shinzo Abe, na reunião do grupo do G7, fez pedido aberto ao Donald Trump para que ele resolvesse ou ajudasse a resolver o problema do sequestro junto a Kim Jong-un e manifestou também a intenção de ele mesmo, Abe, se encontrar com o próprio Kim Jong-un. E por que agora está dizendo aqui que esse é clássico do Japão? É clássico do japonês fazer isso. Ele vai, pede ajuda e depois ele quer sair na frente como não, eu não pedi nada, eu que vou fazer. É clássico deles fazer isso. É clássico. Te pede a ideia, você dá a ideia, depois a ideia é dele. É um lado que, infelizmente, para mim, no Japão, eu não consigo engolir. Mas, vamos lá. Toda hora eles ligavam. Lembra quando tinham os foguetes? Toda hora eles ligavam pro Donald Trump. Por que não resolveram por conta própria? No comentário de hoje, vamos ouvir Takahashi Sakai, ex-diretor do 2º Departamento de Inteligência da Agência de Inteligência de Segurança Pública do governo japonês. Sakai tem quase 30 anos de experiência, que para mim não serve de nada, analisando a Coreia do Norte. Ele vai falar sobre como a questão da desnuclearização e dos sequestros de japoneses por Pyongyang são tratadas depois da cúpula. Ele diz: eu acredito, abre aspas, acredito que a Coreia do Norte vai se desnuclearizar até certo ponto, ainda que isso dependa do que entendemos por desarmamento nuclear. Afinal, Pyongyang já desmontou áreas de testes nucleares e de mísseis. Existe também a possibilidade de que o regime concorde em entregar materiais e armas nucleares. Ainda assim, é muito pouco provável que a Coreia do Norte dê permissão total para as vistorias de surpresa por inspetores internacionais em qualquer instalação nuclear do país. Isso colocaria sobre sua soberania em risco. O arsenal norte-coreano é muito poderoso, mas não é nada mais do que uma maneira do país atingir seu objetivo final, obter garantias de segurança. Acredito que Pyongyang pode entregar suas armas nucleares caso encontre uma forma mais confiável e favorável de obter estas garantias. O problema agora é como convencer o país a fazer isso. Durante a cúpula, os Estados Unidos não conseguiram obter do lado norte-coreano medidas específicas para o desarmamento. Para mim, isso se deve ao despreparo dos americanos. Quanto à questão dos sequestros, o Japão já pediu que isto seja resolvido em concomitância com as questões nucleares e de mísseis. A cúpula de Trump e Kim deixou clara a direção a ser seguida para resolver as questões nucleares e de mísseis. Por isso, considero que o diálogo foi importante por ter estabelecido as condições para que o Japão e a Coreia do Norte avançam com a questão dos sequestros. Mesmo assim, acredito que é preciso que Tóquio e Pyongyang negociem pontos específicos para resolver a questão do sequestro, tal como insiste o premier Shinzo Abe e o alto escalão do governo japonês. Em suma, ainda é muito cedo para ficarmos otimistas e acreditar que aumentaram as chances de qualquer progresso na questão. Este foi o comentário feito pelo ex-primeiro-ministro de Defesa. Estados Unidos e Coreia do Norte vão continuar as negociações para a desnuclearização. As negociações para a desnuclearização da Coreia do Norte vão continuar, dado que a declaração assinada pelo presidente americano e o líder norte-coreano foi pouco detalhada nesse sentido.
Na terça-feira, Donald Trump e Kim Jong-un assinaram uma declaração conjunta ao final da cúpula em Singapura. Segundo o documento, Kim Jong-un confirmou seu compromisso com a desnuclearização completa da Península Coreana. No entanto, a declaração não menciona medidas específicas ou como o processo será finalizado. Também falta um calendário para a desnuclearização. Com a declaração, Trump se comprometeu a oferecer garantias de segurança para Pyongyang. Contudo, o texto não inclui declaração oficial do fim da Guerra da Coreia, o que é considerado o primeiro passo para garantir a segurança na Coreia do Norte. Observadores dizem que o governo americano deixou de lado detalhes sobre as garantias oferecidas a Pyongyang porque o acordo se limitou a confirmar o princípio básico da desnuclearização. De acordo com a declaração, os dois países vão promover negociações e quanto antes para executar o combinado na cúpula. Trump disse à imprensa que o secretário de Estado Mike Pompeo e o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton vão se encontrar e negociar com autoridades norte-coreanas na próxima semana. Mídia estatal norte-coreana diz que Washington irá suspender sanções contra Pyongyang. Na quarta-feira, a mídia estatal norte-coreana confirmou que os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte reconhecem a importância de tomar passos e medidas coordenadas rumo à paz, estabilidade e desnuclearização da Coreia do Norte. Segundo a reportagem, o presidente americano Donald Trump disse que planeja interromper os exercícios militares conjunto com os Estados Unidos e a Coreia do Sul. O relato também diz que Washington oferece garantias de segurança a Pyongyang e irá suspender sanções contra a Coreia do Norte. No entanto, Trump disse que as sanções vão permanecer. Outra discordância? Ou eu que estou ficando louco? O relato também diz que Washington oferece garantias para a segurança de Pyongyang e que irá suspender as sanções contra a Coreia do Norte. Ponto. No entanto, Trump disse que as sanções vão permanecer. Bom, é isso aí. Secretário-geral da ONU elogia a cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, elogiou a cúpula do presidente americano e do líder norte-coreano. Em uma declaração emitida na terça-feira, Guterres classificou a reunião como um importante marco na promoção da paz sustentável e na desnuclearização completa e verificável da Península Norte-Coreana. Contudo, ele não teceu nenhum comentário sobre a declaração conjunta assinada por Donald Trump e Kim Jong-un. Por outro lado, o ministro de Defesa do Japão disse que pressão sobre a Coreia do Norte vai continuar. O ministro da Defesa do Japão, Tsunori Onodera, afirmou que seu país vai permanecer de olho e manter pressão sobre a Coreia do Norte, visando assegurar que o país abandone seus programas nucleares e de mísseis. Na quarta-feira, Onodera declarou que é significativo que Pyongyang tenha assumido o compromisso em prol de uma desnuclearização completa da Península Coreana durante a cúpula entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, ocorrida no dia 12. Ele disse que é essencial que o lado norte-coreano abandone todas as suas armas de destruição em massa e mísseis balísticos de todos os alcances. Onodera afirmou que o Japão vai permanecer de olho nas medidas concretas da Coreia do Norte. O ministro de Defesa acrescentou que ainda não é claro que medidas Pyongyang vai adotar para se desnuclearizar. Onodera também mencionou a declaração do presidente americano Donald Trump de que Washington pode considerar as suspensões de exercícios militares conjunto com Seul no futuro. O ministro de Defesa disse que as forças dos Estados Unidos posicionadas na Coreia do Sul e as manobras militares conjuntas entre os dois países exercem um papel importante na manutenção da segurança do leste asiático. Onodera afirmou ainda que quer compartilhar esse ponto de vista com as duas nações. Bom, e para finalizar eu vou ler aqui o que está acontecendo dentro do parlamento então. Partidos de oposições exigem que Abe preste informações perante ao parlamento japonês. Partidos de oposições concordam em pedir que o premier Shinzo Abe preste informações ao parlamento japonês sobre a recente cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte e explique seu impacto, particularmente com relação à questão do sequestro dos japoneses. Os chefes para as questões do parlamento do Partido Constitucional Democrático, Partido Democrático para o Povo, Partido Comunista do Japão, entre outros, se reuniram na quarta-feira, hoje. O governo sustenta que o sequestro de japoneses é uma questão pendente mais importante para o Japão com relação à Coreia do Norte. Os legisladores da oposição concordam que Abe deve prestar informações em sua sessão da Comissão de Orçamento da Câmara Baixa. Dá para entender? Por acaso o Abe foi na reunião? Por acaso o Abe recebeu, mais do que qualquer outro membro da mídia, informações especiais? Claro que depois da cúpula, provavelmente o Shinzo Abe deve ter conversado com o Donald Trump, mas que deve ter falado aí, bro,
Não deu não, hein, cara. Fica pra próxima. É óbvio isso. E familiares pedem para o Japão trazer de volta o japonês sequestrado pela Coreia do Norte. Após o encontro da cúpula entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, as famílias dos cidadãos japoneses sequestrados por agentes norte-coreanos disseram que irão insistir para que o governo japonês traga seus parentes para casa. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, disse na terça-feira que abordou o assunto durante sua reunião com Kim Jong-un. O líder da Coreia do Norte, Trump, afirmou que Pyongyang vai trabalhar para resolver a questão. As famílias elogiaram a ação de Trump durante o encontro da cúpula, mas alguns disseram estar preocupados com o fato de o presidente americano não ter fornecido detalhes. O que indica que provavelmente ele não deve nem ter falado, né? Os familiares querem que o governo japonês explique se houve alguma mudança na atitude norte-coreana sobre o assunto. Pyongyang afirmou que a questão dos sequestrados já foi resolvida. Já foi resolvido, não se toca mais no assunto. As famílias querem garantir que medidas tenham sido tomadas para trazer seus entes queridos de volta para casa. Bom, gente, então essas foram as notícias de primeira mão que saíram aqui quentinho. Agora fazem 2 horas que essas notícias vieram ao ar e eu tô passando para vocês, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui, tchau.